Querido amigo Jeremy, que bom que você veio para uma conversa na rede. Sim. Uma conversa na rede. E nós temos mantido encontros e trocas, conversas nos últimos 4, 5 anos, né? Alguns anos. Talvez seja a própria configuração desses ciclos de estudos selvagem. A configuração, seu desenho implica na sua chegada, na sua disposição para essa troca de visões e experiências de pessoas tão singulares na sua escolha de trabalho, como o Emanuele, como o nosso querido Viveiros de Castro e o Siddhartha e a nossa Natácia, né, com a Natácia Martin, com Escute a Fera. Então essas pessoas e muitos outros foram constelando o universo, de visões que pode nos, animar a uma outra cosmovisão. A partir dessas muitas visadas, configurar uma outra cosmovisão que cabe esperança. Diante de uma longa, história de desastres antropocêntricos, desastres produzidos internamente à experiência do humano, de um humano, centrado, numa única perspectiva, que é essa perspectiva, especista. Especista. E quando eu conheci você e as suas, observações sobre as plantas mestras e o que elas ensinam, fluxo possível entre elas e nós e outros organismos, me deu um ânimo muito, muito novo de pensar: "Ah, que bom, não são só os indígenas que são capazes dessa alucinação. Bueno, yo diría, ¿no?, que trabajar con las plantas maestras y aprender con ellas, escuchar a los pueblos amazónicos,
Esto para muchas personas en el mundo, digamos, industrial, son cosas inhabituales, extremas, que escapan a sus costumbres, incluso hasta sus creencias. Así que de leer un libro escrito por un antropólogo occidental, esto es posible, pero de pensar que de ahí eso sería un ejemplo para ellos a seguir, no tanto. Y para mí esto es claro y aceptable. La meta no es de fomentar un entusiasmo para que todo el mundo se esté precipitando en la Amazonía para conocer a estas plantas y a estos pueblos. Más bien, se trata de escribir, de decir que otras maneras de ver y de ser son posibles y que finalmente no es necesario de tomar plantas visionarias, que basta, por ejemplo, que una persona pasa tiempo con plantas, por ejemplo, en silencio, ah, de salir del mundo del desastre, de donde todo el mundo está moviendo y consumiendo y todo lo que está pasando, de salir de eso y estar simplemente en presencia de plantas, de sentirlas, observarlas y de quedar en silencio con ellas un tiempo. Esto también es casi revolucionario en el mundo del desastre, de tomar el tiempo de parar con las palabras y los discursos y de tomar conciencia de hacer acta de presencia con los no humanos, con las plantas. Eu vivi uma experiência nos últimos 40 anos de muito engajamento no que são considerado questões socioambientais. E esse engajamento político, ele me pôs nesse lugar, daqueles que hablam. E quando você fala do silêncio, ele me leva a uma observação crítica, dizendo que considerando que seria talvez o silêncio dos inocentes. Esse lugar que possibilitaria o humano encaixar-se num mundo não humano, em silêncio, experimentando uma espécie de restauração ou cura dos humanos, do humano, ele pode não ser possível diante do desaparecimento e da erosão de onde esses outros organismos brotam e têm a sua existência. As florestas, em sentido mais amplo, as plantas, elas precisam de territórios
para existir. E esses territórios estão abrasados, literalmente abrasados, pelas mudanças climáticas, que não é produto da fala das pessoas, é produto da atividade econômica, política, que se inclui nesse rol bombardeios, guerras. Nós estamos vivendo uma experiência que é impossível fechar os olhos para a violência que está no centro das relações humanas hoje. Sejam das relações políticas em escala global, seja na sociabilidade das pessoas, na irritação dessas relações que convoca a quem está vivo falar. O silêncio nesse momento seria o silêncio de alguém que nega-se a se comprometer com a busca de saídas. E se eu fosse informar de onde eu me coloco nesse campo de batalha, eu me coloco como um filho da terra que está sentindo que ela está sendo abusada. Bueno, entiendo un poco mejor lo que estabas Pla- apuntando, ple- pleit- pleiteando, planteando, planteando. planteando. Y bueno, es de repente la pregunta la más difícil, pero de repente la más interesante, un desafío para responder. Yo diría, hablando por mí, que es lo que me preocupa maximalmente, como, digamos, un occidental tratando de contar historias o escribir libros o hablar a otros occidentales. Y habiendo vivido con pueblos amazónicos, habiendo llegado a algún entendimiento de las plantas, los animales, la selva y de los no humanos y del hecho que nosotros como humanos formamos una parte del tejido y todo, y regresando al mundo occidental, y la mayoría de las personas no entienden las cosas de esta manera. Más bien, para simplificar, su visión es el mundo está ahí, podemos explotarlo, podemos sacar riqueza, acumular nosotros individualmente la riqueza y, y lo demás no me interesa. Entonces, ¿cómo hacer? ¿Cómo hacer? ¿Qué, qué palabras decir? ¿Cómo actuar? ¿Qué hacer para para provocar un cambio positivo? Y lo que es claro es que si uno va de frente y dice, mira, ustedes están haciendo heridas a la tierra y a la Pachamama está sufriendo y lo que ustedes están haciendo está mal, este no es un discurso que va a tener efectos positivos. Así que esto no es una opción. Y al final, la opción que he escogido desde años y que sigo tratando de aplicar es encontrar formas de contar historias que abarca a las personas, que les interesa y que estas historias contengan sabiduría, un contenido verdadero, transmitiendo casi de una manera subterránea
un conocimiento, mientras que la historia da ganas a los que escuchan de saber más, abrir la curiosidad, salir del egoísmo, dar ganas a gustar un mundo más diverso, de entender que hablar no solamente un idioma, pero varias, esto enriquece, de dejar campo a otras especies que los humanos, un mundo más diversificado, es una riqueza para todos. Y mi opinión es que la ciencia, el conocimiento científico es una parte necesaria de lo que hay que transmitir. Entonces, más los humanos que viven entienden, por ejemplo, la complejidad adentro de una sola plantita, las células que están ahí, cómo, qué pasa ahí adentro de esta planta, a qué punto es idéntico a lo que está pasando adentro de mi propio cuerpo. Ujú. Son las mismas moléculas, la misma materia genética, y que el parentesco que tenemos con todos los otros seres no es una metáfora, sino algo real, como mi madre, como mi padre, y que realmente hay un tejido terrestre y que nosotros somos partes de eso. Ahora hace 3 años que estoy trabajando un libro sobre una planta y todavía no he terminado, porque es tan complejo. E a planta a que você está dedicado esses anos é o tabaco? No, el cáñamo. Este, he escrito sobre tabaco, también sobre ayahuasca, he escrito también sobre el conocimiento amazónico de las plantas, chamánico, pero hace 3 años decidí que la planta de cannabis era una planta ahora muy universal en el mundo. Hay muchas más personas que utilizan esta planta que ayahuasca. Menos que el tabaco, ¿no? Hay como 1.000 millones de fumadores de tabaco, Tabagistas. 300 millones de fumadores de cannabis, Uhum. 1 o 2 millones de personas que usan ayahuasca. Cannabis es la planta psicoactiva la más utilizada en el mundo y ahora, ¿no? Y yo pensaba que podría ser posible de escribir la historia de esta planta más o menos rápidamente. Uhum. Pero entré en el tema para descubrir que es muy complejo y además es una planta ilegal. Simplemente la idea, ¿cómo es que los humanos han imaginado ilegalizar una planta? ¿Qui- ¿Quién ha pensado en eso? Porque es un poco absurdo si piensas la cosa como 99% de la vida terrestre es vegetal. Vivimos en un mundo vegetal. Y de repente llegan los humanos y dicen, ah, no, pero esta planta es prohibida. Además, crece como una maleza, crece rápido. Entonces, prohibir a una planta como esta que crece tan rápido es un poco una lucha absurda. Pero de regresar en el tiempo para ver quién ha pensado prohibir primero esta planta. ¿Qué es la historia de eso? Eso tomó un año completo para tener bien el entendimiento solamente de esta parte de la planta. Después, los humanos han prohibido la planta antes de que haya una ciencia sobre esta planta. Así que se ha prohibido el cannabis antes de conocer las sustancias activas de la planta. Hemos prohibido la planta antes de entenderla de una manera, digamos, racional. Y después que la planta ha sido prohibida,
la ciencia también ha sido prohibida. Eu queria, eh, explorar um pouco mais com você essa hipótese do dos humanos, internamente à sua cultura, interditar um determinado conhecimento, por exemplo, sobre essa planta em específico, que, eh, inicialmente você se referiu a ela como sua estrutura sua fibra, cânhamo, e depois a sua, digamos, qualidade, cannabis, né, ela é sativa, né. Ela está no campo da saúde hoje, percebida como uma importante, eh, uma importante contribuição a ao tratamento de algumas enfermidades humanas, inclusive se considera a possibilidade dela ajudar as pessoas que estão com sofrimento mental, Alzheimer e outras, disfunções que a vida, drogada do mundo produz no humano. É muito interessante que a cultura dos humanos tenha interditado essa planta. Eu estou falando interditado, porque parece que é alguma coisa no campo do tabu. Ele não é uma coisa esclarecida. Ele denuncia uma ignorância do humano, um medo do humano, do poder que essas plantas contêm. Tanto a ayahuasca, quanto o tabaco, quanto a coca, quanto a cannabis e qualquer outra planta, assim como a arruda, a arnica, o manjericão, o alecrim do campo, alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Já escutou essa canção? Ela é muito popular aqui no Brasil, nesse Brasil colônia antigo, e eu me surpreendi uma vez escutando ela em sotaque português. É um canto em ritmo daqueles cantos medievais, acompanhado de viola, e os castelões que viviam no entorno, cantavam essa cantiga em festas, da primavera, celebrando uma planta que é o alecrim. Alecrim, alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Aí tem um coro mais gentil que canta: foi meu amor quem me disse assim que a flor do campo é o alecrim. Foi meu amor quem me disse assim que a flor do campo é o alecrim. O coro. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. O alecrim, a gente pode fazer chá, pode fazer banho, ele tem muitos usos farmacêuticos, medicinais e tal. E, culturalmente, que nós aceitamos censuras que chegam a ser uma ofensa à inteligência. Quando eu saio no quintal da minha casa e cumprimento as minhas amigas que estão ali, todas elas respondem. Respondem numa linguagem que eu não conseguiria botar em livro nenhum, mas elas ficam em mim. Elas ficam em mim quando elas me tiram dor das costas, dor dos músculos, mal-estar, irritação e outros babados. Tem gente que adoece e morre para pagar boletos,
mas não tem coragem de cumprimentar a planta que está ali na porta, na beira da calçada, encostada ali no canteiro, que ele podia esticar a mão, pegar uma folhinha, mastigar aquela folhinha e ficar melhor. Quando eu estou falando, comunicando com meu amigo Jeremy, as plantas mestras, a ideia das plantas nos comunicar, nos ensinar, não é uma coisa dos humanos se prostrarem diante da natureza, ó árvore, ó plantinha. Não é essa caricatura boba, não é a Disneylândia. É um mundo objetivo, real, cheio de vida, de organismos vivos, inclusive a maioria dos organismos vivos a gente não enxerga eles, né, Jeremy? A maioria dos organismos vivos a gente não enxerga. Se a gente fosse pensar em quantidade, né? São bilhões, né? Trilhões. Nós não enxergamos eles. Você acha que a gente consegue enxergar todas as estrelas que estão no céu? ¿Cuántas estrellas? Tantas estrellas, ¿no? Y yo diría también de lo que acabo de aprender yo mismo, porque no soy científico, solamente un antropólogo, ¿no? Y que tratando de entender las plantas, de haber escrito un poco sobre tabaco, ayahuasca, estas plantas que tienen un poder, digamos, psicoactivo, y ahora el cannabis, que donde la ciencia ayuda a entender es a nivel de la química, porque las plantas son químicas, son maestras de producir sustancias. Y lo que vemos es que sea nicotina en el tabaco o armalina, dimetiltriptamina en la ayahuasca, todo que sea cocaína en la coca o morfina en el opio, estas sustancias, la mayor parte del tiempo se llama alcaloides. Esto es carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, CHON. Este es la química de la vida. 96% de un cuerpo humano es CHON. 99% de una planta, CHON, y las sustancias que las plantas producen para influir a los animales se llaman metabolitas secundarias. Secundarias porque no funcionan del funcionamiento cotidiano de la planta, pero son para interactuar con animales, para hacer huir los insectos, para atraer a los pájaros, para servir a las plantas. Como uma atmosfera. Sí, pero también para manipular, llamando al pájaro para el néctar, para la fertilización de las plantas. Entonces las plantas nos utilizan y se protegen de nosotros animales con estas sustancias. Y donde entonces puede parecer como un curso de química, Não, pero al não mismo parece um curso de química, e eu queria, contar para você que a minha criança foi lá nos 8 anos, por aí, 7, 8 anos, minha criança, e lembrou-se de uma pequena, sala, onde os meninos viam a representação do CH das formações químicas das moléculas, e a nossa querida professora, tranquila, muito simples, explicava: "Isso é constituição da vida".
aulinha simples. É lindo, né? Porque ela está falando de tudo isso, Entonces, mostrando aquelas moléculas para as crianças e as crianças olhando aquele desenho. sí. Olha o desenho, olha o desenho. As crianças vendo o desenho. Eu acredito que esse desenho tem um poder imenso de Para que, comunicar, sí. talvez muito mais do que palavras, né? Entonces, ahora voy a compartir que en mi opinión es el secreto central y al mismo tiempo es un secreto bien abierto, que lo que hacen todas las plantas es recibir la energía de la luz del sol. Esta energía entra en la hoja y en la hoja utiliza esta energía para romper la molécula de agua H2O y romper la molécula del dióxido de carbono que saque del aire, CO2, y recombinar 6 moléculas de agua con 6 moléculas de dióxido de carbono para formar glucosis. Glucosis se dice, es el azúcar Sim, básico. açúcar. Glucosis C6, Uhum. H12O6. Y 6 moléculas de oxígeno O2. Esto es el oxígeno que produce esta fotosíntesis reacción. Es como una polución. No sirve el oxígeno, es muy activo, puede destruir las proteínas adentro entonces las plantas tienen que evacuar Sim, el oxígeno, soltar ele. soltar o neutralizar. En el caso del cannabis, las sustancias que la planta produce, que son las cannabinoides, estas sustancias sirven antes de todo para neutralizar el oxígeno que está ahí. La planta está comiendo toneladas de luz, produciendo toneladas de azúcar y mucho oxígeno que tiene que evacuar, neutralizar, porque si no va a dañar a la hoja misma. Las cannabinoides, É uma hiperatividade, né? ¿cómo? Uma hiperatividade Sí, interior à planta. sí, porque el oxígeno tiene muchos electrones y son muy activos y si tú dejas eso ahí nomás en la hoja, va a dañar la hoja y las células. Entonces, la planta produce cannabinoides, THC, CBD, etcétera, porque estas sustancias son antioxidativos. Neutralizan el oxígeno que viene de la reacción de fotosíntesis. Entonces, y el vínculo con los humanos, la razón por la cual esta planta tiene tanta fuerza medical es que sustancias antioxidativos como estos, la oxidación es central también en muchas enfermedades humanas. Como 20% de las enfermedades graves, cáncer, inflamaciones y todo, viene de oxidación en nuestras células. Entonces, nosotros necesitamos sustancias antioxidativos producidos por plantas. Es porque tenemos que comer verduras y necesitamos eso para tener salud. Me ocorre uma visão ampla da biosfera do planeta Terra, a biosfera. Todos esses continentes, essas placas continentais, onde há 200 anos atrás, 2 séculos atrás, a cobertura feita pelas plantas quase que protegia todo o corpo da Terra dos raios solares em algum grau. As plantas estão sendo exterminadas em todos os continentes.
esse serviço que elas fazem de proteger o corpo da Terra e a si mesmas dos raios solares está diminuindo muito velozmente. E nós estamos experimentando agora temperaturas de até 50 graus centígrados em lugares onde a temperatura sempre foi amena, equilibrada. Aqui na América do Sul, em algumas regiões, a temperatura de 45 graus mata as pessoas, aniquila a vida. Mas nós estamos chegando a ter temperaturas de deserto. Se os humanos concluírem que é bom viver no deserto, não tem problema. Eles podem continuar devastando as plataformas do planeta e vão viver no deserto. Me parece que em algumas eras, os humanos já viveram em desertos, né? Mas nos últimos, pelo menos, talvez nos últimos 10.000 anos, os humanos nunca experimentaram um clima no planeta tão maravilhoso quanto o que nós estamos tendo. É como se a gente tivesse alcançado o máximo de privilégio no planeta, ao mesmo tempo em que a gente começa a destruir essa condição de paraíso. E talvez o que mais me dói é a gente estar destruindo o paraíso, né? E essa destruição do paraíso, ela me faz pensar que os humanos não são capazes de fazer alguma coisa em favor de si mesmo, alguma coisa boa. A folha, essa sim, a folha, é ela que vale tudo. Oh, Sí, muito bom, né? sí.